Estamos no ar com o Fisco em Pauta, um programa do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte. E é por essa razão que a gente consegue levar toda semana para você notícias da área econômica, fiscal e tributária aqui do nosso estado. O programa de hoje está especial em homenagem ao Dia do Auditor Fiscal, comemorado em 21 de setembro. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para marcar a data. O Fisco também esteve integrado para o Conefisco, congresso estadual que reuniu em Natal especialistas na área tributária. Vamos saber o que foi discutido durante o evento. O Fórum dos Servidores Públicos Estaduais continua na luta em defesa dos salários em dia. Em audiência pública foi apresentada uma carta de reivindicações ao governo. Tudo isso e muito mais é agora no Fisco em Pauta. Dia 21 de setembro se comemora o Dia do Auditor Fiscal, um dos mais importantes cargos da administração pública. São os auditores que arrecadam os tributos necessários para o desenvolvimento do Estado. Vamos conhecer um pouquinho da história do Fisco Potiguar. O auditor fiscal é um dos cargos mais importantes da administração pública. É com o dinheiro arrecadado pelo fisco que o Estado se desenvolve. O governo constrói escolas, hospitais, estradas e realiza milhares de outras obras e serviços públicos. O Fisco do Rio Grande do Norte é destaque nacional em várias áreas. A Secretaria da Tributação do RN foi a pioneira no tratamento da nota fiscal eletrônica e garantiu o controle de 100% das operações destinadas ao Estado. O projeto piloto de desenvolvimento e implementação da nota fiscal eletrônica ao consumidor também foi uma experiência do Fisco Estadual em 2014, hoje em pleno funcionamento. Temos ainda um dos melhores sistemas de acompanhamento do Simples Nacional e desenvolvemos e implantamos a unidade virtual de tributação para acesso de contribuintes e auditores via aplicativo de smartphones e celulares. Projetos desenvolvidos pelos próprios auditores com o uso da tecnologia como ferramenta para melhorar o trabalho de arrecadação. Com o advento do SPED, que se chama Público de Escrituração Digital, fortaleceu todo o uso da tecnologia da informação em favor dos nossos processos, em favor da atuação do auditor fiscal no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte. A NFCE, por exemplo, que é a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, ela vai trazer mais facilidades ainda para o trabalho de fiscalização e auditoria. Nós passamos a ter a informação à disposição do fisco para o tratamento delas, sem a necessidade de deslocamento para a empresa ou estabelecimento comercial. Um fisco cada vez mais moderno, ágil e eficiente. A tecnologia na palma da mão é uma nova e importante ferramenta de fiscalização, controle e aperfeiçoamento das atividades tributárias. Mas nem sempre foi assim. Esses avanços tecnológicos são recentes na história dos auditores fiscais. 1965, ano em que o auditor fiscal José Jacaúna ingressou no Fisco Potiguar. Naquele tempo, o trabalho era bem diferente. Naquela época, o trabalho que não tinha ainda esse aparato eletrônico, essa beleza que o mundo criou aí. A gente trabalhava mais com volantes, principalmente à noite, os postos fiscais e com o serviço de auditoria nas empresas. É praticamente isso. De lá para cá são mais de 50 anos. Muitos auditores já se aposentaram, outros ingressaram na carreira. História para contar, desafios, lutas, avanços, conquistas. Nós saímos de lamparina, lá na década de 50, 60, até a década de 70, estamos hoje no LED. Saímos de uma máquina velha de datilografia quando existia. Geralmente tudo era manual.
Quando existia, o mais moderno para a gente era uma máquina de datilografia ou uma calculadora manual. Aquele cavalo, aquele jipe, já passamos a ter caminhonete. A comunicação já passou a melhorar, nós já temos rádios transmissores. Ainda precário, mas nós começamos a evoluir. O antigo agente fiscal ganhou nova denominação e status, virou auditor fiscal. O reconhecimento da carreira de Estado veio acompanhada também de mudanças na remuneração, o marco salarial. O fisco passou a ser mais valorizado e também representado por seu sindicato. Em 89 foi criado o sindicato. A partir daí, começou o fisco a ter uma nova postura, né? Uma postura que teria que enfrentar, inclusive, os governos, além da missão precípua, que era tributar, fiscalizar e arrecadar. Criou-se uma ferramenta de transformação do fisco, transformação em todos os aspectos, mas eu diria que principalmente no aspecto profissional e no aspecto ético. Em 1995 surgiu a Secretaria Estadual de Tributação, como resultado do desmembramento da antiga Secretaria de Fazenda e Planejamento. A SET, com função específica de arrecadar, passou a dar mais eficiência à máquina pública, outra ação pioneira do Rio Grande do Norte. O novo modelo de administração tributária chamou tanto a atenção dos demais estados da federação que logo foi seguido por vários entes. A criação da Secretaria da Tributação representou um marco para o crescimento da arrecadação estadual. Em função de nós passarmos para a Secretaria de Tributação do Estado, ela foi tão significativa que a Aline, né, doutora Aline, que era secretária, chegou: vocês deixaram fazer isso? Como vocês deixaram que criasse uma Secretaria de Tributação? Com uns 6 meses de gestão dela, ela ajudou a fundar a Secretaria de Tributação de Natal, de Parnamirim, de Ceará-Mirim e vários outros municípios. Porque realmente você coloca o auditor na função dele. E o Estado ganhou de que forma? Ele ganhou de todas as formas. Ele ganhou em melhor arrecadação, em melhoramento no desenvolvimento dos trabalhos, entendeu? Melhorou em tudo. É diferente. Porque nós só nos preocupamos em quê? Em arrecadar. Hoje, além da sede da Secretaria da Tributação, no Centro Administrativo, são 7 unidades regionais espalhadas pelo Estado e mais o trabalho da fiscalização volante de mercadorias em trânsito. O combate à sonegação fiscal é permanente, assim como deve ser também a valorização do trabalho do auditor. Os investimentos no fisco, nos salários, nas condições de trabalho, na capacitação profissional e nas ferramentas que auxiliam os auditores fiscais se transformam em retorno direto aos cofres públicos e à sociedade. Essas aquisições estão previstas através, como resultado de um planejamento estratégico ocorrido ainda esse ano na Secretaria de Tributação, em que prevê vários projetos de uso da tecnologia da informação no âmbito do fisco, notadamente para o trânsito de mercadoria e para o processo de itinerância. Então, certamente que com a chegada desse novo recurso, vamos conseguir ampliar ainda mais o uso da tecnologia em favor do auditor fiscal, em favor dos processos tributários. Mas e a tecnologia? Substitui o auditor? Não, a tecnologia não substitui. Ela vem a substituir o trabalho mecanizado. Esse sim, vem a substituir. Sem fisco, não há desenvolvimento. E o trabalho precisa continuar avançando. Auditores do presente, de olho no futuro. O reconhecimento ao trabalho dos auditores foi destacado durante a sessão solene realizada na Assembleia Legislativa no último dia 21 de setembro. A solenidade foi proposta pelo deputado estadual Albert Dixon.
Plenário e galerias lotados para prestigiar a sessão solene desta quinta-feira, 21 de setembro, dia do auditor fiscal. Não por acaso, o dia 21 de setembro também é o dia de São Mateus. O apóstolo, segundo a Bíblia, era o responsável pela cobrança de tributos naquela época, assim como fazem hoje os auditores fiscais. Os auditores fiscais hoje são de extrema importância, né? Principalmente nessa redução, principalmente do Fundo de Participação do município, redução de royalties, o ICMS, IPVA e ITCD, que são os impostos que mantêm hoje em dia, na verdade, a arrecadação. A arrecadação é mais de 40 milhões de reais mensal do fisco. Isso tem mantido realmente os pagamentos, aparentemente, os pagamentos do Estado em dia. Então, os auditores fiscais, hoje é o dia do fisco, dia do auditor fiscal, dia de São Mateus, dia 21 de setembro, e essa casa abre a casa para homenagear eles. Ao todo, foram 10 homenageados. Cada um recebeu uma placa, mas era no rosto que estava estampado o orgulho pela profissão que escolheram. Esse é o tipo de homenagem que nós consideramos, eu pelo menos considero como justa. É uma forma que tem a sociedade nos ver com outro olhar, não apenas como um arrecadador de impostos, e sim como um servidor, arrecadador de tributo, que legisla tributo e esperando que esse mesmo tributo retorne para a sociedade nas formas mais diversas. O orgulho também estava nos versos do orador, que exaltou a profissão como uma das mais antigas do mundo. A poesia foi aplaudida de pé. Alzenete já tem tempo de serviço suficiente para se aposentar. Hoje, completamente apaixonada pelo que faz, ela lembra que era bem diferente quando prestou o primeiro concurso. Eu era estudante de Química Universitária, quando tomei conhecimento do concurso, fiz a inscrição sem saber o que eu realmente ia fazer, o que era ser auditor fiscal. Mas fiz, passei e assumi, dia 8 de outubro de 1984, vou fazer agora 33 anos. Aprendi a gostar do trabalho, depois fui fazer cursos na área, porque minha área era química, bem diferente, e hoje sou uma pessoa realizada. O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais também discursou e aproveitou a data para fazer cobranças. Nós temos hoje na educação fiscal um trabalho muito forte, queremos cada vez mais que a sociedade compreenda o nosso papel, valorize o nosso desempenho, as nossas funções. E nós precisamos, dentro desse espírito, fortalecer a Secretaria de Tributação. O Fundate, Fundo de Desenvolvimento da Administração Tributária, criado em 2009, precisa ser implementado. A Secretaria tem que ter um programa continuado de qualificação, de capacitação dos seus quadros de auditores fiscais e de técnicos tributários. Nós precisamos resgatar o trabalho da mercadoria em trânsito, reinvestir nos postos fiscais, pelo menos os postos fiscais de fronteira. Muito conquistamos, mas muito temos ainda que conquistar. A capacitação e aperfeiçoamento são marcas do Fisco Potiguar e, por isso, a cada 2 anos, o Sindicato dos Auditores Fiscais realiza o Conefisco, Congresso Estadual do Fisco RN, que reúne especialistas em tributação para discutir inovações, tendências e o futuro do Fisco Nacional. Numa solenidade prestigiada, a abertura do 11º Conefisco reuniu deputados, secretários de Estado, auditores fiscais, sindicalistas e representantes de entidades de classe de diversos segmentos. Mais uma vez, o Fisco tem reconhecido a importância do seu trabalho para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. O Fisco tem dado respostas muito positivas, inclusive na nossa arrecadação. Nossa receita no primeiro semestre de 2017 é maior do que o primeiro semestre de 2016 e com um papel fundamental nas receitas próprias. Então, discutir uma categoria que é extremamente elaborada, debater os problemas nacionais e os rebatimentos que os problemas nacionais têm na nossa economia é fundamental. Estamos num momento de crise nacional, de crise estadual, então não faltam, são desafios para serem enfrentados numa oportunidade dessas, né? Eu vi na programação há novas sugestões, né, de trabalho dentro do Estado. Eu vi que o presidente da FENAFISCO vai trazer sugestões na esfera federal em relação à reforma tributária e tudo isso enriquece a classe. A
A classe política esteve representada pelos deputados Albert Dixon, Fernando Mineiro e Getúlio Rego. O fisco do Rio Grande do Norte é diferenciado. Nós temos, em plena crise econômica, financeira que o país atravessa, um desempenho que orgulha todos nós. Acho que é um setor estratégico do Estado, que tem que ser bem valorizado e certamente bem-humorados, cada vez vão fazer melhor. Todas as disputas sobre os rumos da nossa sociedade se referem à aplicação dos recursos que o fisco arrecada. Ou seja, num país como o nosso, que tem uma tributação muito regressiva, né, que atinge sempre mais duramente o pequeno, o fisco tem um papel de reestruturar isso. E daí a reforma tributária que é articulada pelas entidades. A categoria do fisco, cada dia que passa, tem se unido através da Brasfarne, através do Sindicato dos Auditores Fiscais. E nesse congresso faz com que realmente faça um agraçamento todos os anos, coincidindo exatamente com o dia do auditor fiscal, que é o dia de São Mateus. Entidades que compõem o Fórum dos Servidores Públicos Estaduais destacaram o valor do fisco e sua atuação fundamental, principalmente neste momento de luta pela regularização dos salários. Fernando Freitas, na abertura, na sua fala de abertura, ele foi um porta-voz, né, não só do Fórum dos Servidores, mas de todos os servidores do Estado. Né, aliás, sempre vem exercendo esse papel, né, na firmeza, na cobrança, né, dos direitos dos servidores. É de suma importância a união da classe trabalhadora, principalmente num evento desse, né, onde os auditores fiscais têm feito um excelente trabalho em nosso Estado. Claro que o governo, na sua área administrativa, tem errado, né, na distribuição das receitas, mas o fisco ele tem um potencial muito importante dentro da economia do Estado do Rio Grande do Norte. E para nós, enquanto servidores públicos, principalmente, porque é do fisco que vem a arrecadação, os recursos para o Estado ser administrado. Hoje o CIDFI vem realizando um trabalho excelente em favor de toda a sociedade, né? Para nós servidores, nós sindicatos principalmente, onde nós estamos discutindo as receitas, as despesas, o impacto financeiro, né? Que hoje essa gestão do governo vem tanto reclamando do Estado do Rio Grande do Norte, são eles que estão ali cobrando do governo, representando todos os sindicatos, já que é o fisco do Estado do Rio Grande do Norte que tem o total conhecimento técnico das finanças do Estado. O presidente do Sindifern aproveitou a abertura do Conefisco para reforçar o pedido dos salários em dia. O Congresso vem no momento certo, nós estamos passando por uma crise muito grande no Estado do Rio Grande do Norte, com atraso de pagamento de salário, de crise fiscal, apesar do fisco do Rio Grande do Norte ter garantido aumentos e recordes na arrecadação própria, principalmente no ICMS. Depois do intervalo, a gente continua mostrando os debates do Conefisco e a luta do Fórum dos Servidores Públicos Estaduais do Poder Executivo, que continua com salários atrasados. Se as pessoas que querem adotar uma criança não preferissem as meninas ou as crianças mais novas e sem irmãos, se não escolhessem pela cor ou até pela aparência, se o preconceito não existisse, Pedrinho já teria um lar. Ajude a tirar o si dessa história. Adoção, amor não se escolhe. Estamos de volta e chegou a hora do nosso Giro de Notícias. Atraso salarial. O secretário de Planejamento e Finanças, Gustavo Nogueira, assegurou em audiência pública realizada no dia 15 de setembro perante as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Fiscalização e de Administração, Serviços Públicos e Trabalho da Assembleia Legislativa que há meios de atualização salarial do funcionalismo. Os servidores continuam na luta pela regularização do pagamento dos salários. Eles estão recebendo com até 30 dias de atraso. Empréstimo. O governo do estado fez novo pedido de empréstimo à Assembleia Legislativa, com tramitação em regime de urgência para ser votado no plenário num prazo máximo de 45 dias. O novo empréstimo tem valor de 698 milhões. Segundo o Executivo, esse dinheiro irá possibilitar o pagamento da folha de pessoal em dia.
Autonomia para o fisco. Dirigentes do Sindiferna estiveram em Brasília para tratar sobre os 10 anos da PEC 186, que confere autonomia ao fisco, instituindo o aperfeiçoamento da administração tributária brasileira nas esferas federal, estadual e municipal. O projeto, que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão Especial da Câmara de Deputados, aguarda agora a votação no plenário da Câmara. A expectativa é pela aprovação da emenda que vai garantir mais eficiência ao exercício da fiscalização e mais efetivo o combate à sonegação e à corrupção. Segundo estimativas da FENAFISCO, com a aprovação da PEC, deve haver um acréscimo de 18% na arrecadação de tributos no Brasil, o que significaria 420 bilhões a mais para os cofres públicos. Quase 2 anos de salários com atrasos. Os servidores públicos estaduais, reunidos no Fórum dos Servidores, reclamam da má gestão do governo e apresentam uma carta com as principais reivindicações. O Fórum dos Servidores Públicos Estaduais lançou nesta terça-feira uma carta aberta à população sobre a crise financeira do Rio Grande do Norte. O documento apresenta os problemas enfrentados pelo Estado, faz cobranças e apresenta algumas possíveis soluções. A principal cobrança feita pelo Fórum é com relação ao atraso nos pagamentos dos servidores. Recebemos agora, no dia 31, o salário de julho. Dia 31 de agosto, o salário de julho. E hoje já são 5, nós não temos perspectiva de quando iremos receber o salário de agosto. Então, os servidores estão aí aperreados, endividados, pagando juros altíssimos aos seus fornecedores. Em contrapartida, a gente verificou aí, num levante feito junto à tributação, que as arrecadações têm sido superavitárias. Isso ocasiona indiretamente uma redução dos nossos salários, Quando nós recebemos os pagamentos em atraso, nós temos que pagar juros e multas de tudo que não são nossos compromissos. E isso é, na verdade, uma redução do nosso salário. Então, há um prejuízo imenso na vida do cidadão e também na própria questão do cumprimento das suas obrigações enquanto servidor. Outro ponto abordado pelo documento é com relação à arrecadação estadual. Segundo Fernando Freitas, houve um superávit tanto no FPE quanto no ICMS no primeiro semestre desse ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. A arrecadação do FPE subiu quase 16% em 2017, comparado com 2016. O ICMS quase 6%. E comprova claramente que o governo tem que melhorar definitivamente a gestão financeira do Estado. Mas, segundo o secretário de Planejamento e Finanças, esse superávit não cobre o déficit de anos anteriores. De janeiro a junho, a arrecadação do Estado foi maior, algo em torno de 2% do que 2016, contudo menor que 2015 e menor que 2014. Ou seja, o Estado arrecada menos que 2014, inclusive. E o cenário para o segundo semestre é muito preocupante, porque o segundo semestre do ano passado nós tivemos 422 milhões de repatriação. Isso, esse ano não há nenhuma expectativa elevada do governo federal no que diz a repatriação. Fala-se que os estados e o Rio Grande do Norte haverá de receber algo em torno de apenas 15 milhões de repatriação. Para Gustavo Nogueira, o grande problema enfrentado pelo Estado hoje é a Previdência. Para esse problema, a sugestão do Fórum dos Servidores é o rateio dessa dívida. O déficit previdenciário é muito alto, mas quem arca com esse déficit é apenas o Poder Executivo. Quando, na verdade, grande parte desse déficit tem a ver com o déficit dos demais poderes, da Assembleia, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. E nada mais do que justo do que ratear e cada um assumir a sua fatia de responsabilidade nesse processo. Outra solução seria a cobrança de 10% da dívida ativa do Estado. A reforma tributária que pretende unificar os impostos e criar um super simples nacional. A tecnologia usada como ferramenta pelos auditores para dar mais eficiência no trabalho do fisco. Esses foram alguns dos temas discutidos durante o Conefisco 2017. Dentro das principais novidades tecnológicas deste ano, no âmbito da modernização das administrações tributárias, o coordenador do INCAT e auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia citou em sua apresentação o conceito de Internet das Coisas Fiscais, a implantação de novos documentos eletrônicos e o novo conceito de Google de Mercadorias Fiscais. Essas inovações que apresentamos agora aqui no evento está tornando mais, vamos dizer assim, mais evoluída a relação fisco-contribuinte, mais respeitosa e mais transparente.
Então, nessa questão, a transparência é a diferença nos atuais processos que envolvem a relação administração tributária e contribuinte. Os desafios do fisco no cenário de mudanças tributárias e tecnológicas foi o tema do 11º Conefisco, que obteve mais de 200 auditores inscritos para participar ao longo desses 3 dias de intensas atividades e de uma importante e ativa mobilização sindical na sede do Sindiferne. A evolução da fiscalização de estabelecimentos aliado à tecnologia também foi mostrado no Conefisco. A adoção de ferramentas tecnológicas como o Speed Fiscal e a nota fiscal eletrônica ocasionaram profundas mudanças, principalmente em torno dos documentos fiscais, que evoluíram do papel para o meio eletrônico. Na apresentação, o auditor aponta que o Fisco Potiguar ainda encontra desafios a serem superados, como a manutenção de constantes investimentos na máquina arrecadatória, um quadro de auditores fiscais atualizado e capacitado, tendo como referência o padrão de fiscalização do Estado de Pernambuco. Hoje, os principais desafios são a equalização dos seus investimentos, já que esses processos são onerosos, mas são necessários de serem realizados, e também a divulgação e treinamento dos seus servidores para que estes venham a operar e a se adaptar a este novo ambiente de transformação que não é desejada, mas ela é até imposta pelo mundo hoje, centrado em processos de mudança e transformação, o que nos leva a ter que nos adaptarmos a esse processo. Hoje, nós temos 2 opções: ou seremos locomotivas e conduziremos as nossas próprias transformações nos ambientes das administrações tributárias, ou seremos vagão e seremos varridos pelo que vem de fora, pelas inovações fora de nosso controle. Para encerrar as atividades do 11º Conefisco, o auditor fiscal Derance Rolim apresentou as novas tecnologias que trouxeram mais modernidade e praticidade na relação fisco-contribuinte e destacou uma série de consequências decorrentes do fechamento dos postos fiscais no Rio Grande do Norte, como a desaceleração do crescimento econômico do Estado e o aumento da sonegação de impostos. É isso, por hoje o Fisco em Pauta fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. A gente continua junto pela internet, é só você acessar sindiferne.org.br ou asfarne.com.br. Obrigada, até o próximo programa.